Daniel, estou no meu quinto semestre de Relações Internacionais, sou presidente da Sociedade de Debates. É um projeto que nós iniciamos no semestre passado, que agora está tomando uma proporção muito boa. Eu fico muito feliz de ter tanta gente aqui para assistir um debate de 2 cursos, que são tão grandes na nossa universidade. Os nossos debates acontecem de 15 em 15 dias, aqui mesmo nessa sala, ao meio-dia. Tá? Como é que vai funcionar? Vocês estão vendo aqui que na bancada da oposição nós temos o curso do Direito. Na bancada do governo nós temos o curso de Relações Internacionais. Qual é o nosso objetivo? O governo vai defender essa moção. Considerando os 518 anos de história, esta casa não se orgulha de ser brasileira. Qual é a função da oposição? Atacar essa moção e atacar os argumentos do governo. Quem vence? Nesse debate, como ele é especial, a função vai ser definida pela mesa adjudicadora, composta pelo professor Célio, do curso de Direito, e pelo professor Romero, do curso de Relações Internacionais. Eles vão avaliar através de 5 quesitos. Debatedores, prestem atenção. Primeiro, argumento. Segundo, referência. Terceiro, raciocínio, regras e pontos de informação, se não me engano. São 5 quesitos que vão ser avaliados conforme o seu discurso. Caso ocorra um empate, quem vai definir o vencedor vai ser a audiência, que irá votar 2 vezes. Na primeira vez, antes de acontecer o debate. Na segunda vez, após ouvir os argumentos e os discursos dos debatedores. Votará de 3 formas: a favor, contra ou indeciso. Farei bem rápido uma votação, tá? Sejam breves, rápidos, e vamos tentar fazer a primeira votação. E lembrando aos debatedores, a falta de decoro é sua responsabilidade. Tá? O debatedor, o orador, é o chefe do seu tempo. A mesa não é soberana, ela vai só marcar o tempo. Então tenham isso em vista, mantenham a postura, o decoro, e vamos tentar manter os pontos de informação um pouco mais sensatos. Algum debatedor tem a dúvida de como funciona os 7 minutos e a marcação dos tempos? A audiência. São 7 minutos de discurso. O primeiro minuto é marcado por um sinal. O 6º minuto é marcado por outro sinal. No 7º minuto, por 2 sinais. No 7h15, por 3 sinais. Após 7h15, mais raro vai ser considerado. E perde no quesito regras na avaliação do adjudicador. Alguma dúvida? Regras, se você fala, então seria só o tempo. Ou tem algo mais que nós precisamos saber? As regras vão envolver todo o funcionamento do debate. Desde respeitar o outro orador. É um conjunto de interferências que nós temos. O respeito nos argumentos, o respeito na oratória. É um entendimento do funcionamento do debate. Respeito à sua função, principalmente, função como você é o último a falar, tem a função de trazer todo o debate de volta e resumir e definir quem realmente ganhou o debate. Tá? Regras. Vamos voltar na audiência. Vamos fazer isso bem rápido para ganhar o tempo. Pensa. Vendo a moção, você é a favor, contra ou indeciso? Você é orgulhoso ou não orgulhoso do nosso país? Você. A favor, contra ou indeciso? Ninguém viu até. Essa hora, cara. Quem foi que chegou? Olha, o nosso time tá eu não quero nem, cara, cabelo. Vamos lá. Você? Contra? Não, pode estar. Os adjudicadores pulam. Você não usa outra também. Contra. Lá atrás. Lá atrás, Arthur. Indeciso. Nossa. Indeciso.
Indeciso. A favor. A favor. A favor. A favor também. A favor. Então esse é o nosso placar. Temos uma grande vitória dos indecisos. Mas vamos pensar em outra questão muito importante. Quem aqui é do direito, levanta a mão. Quem é de RI? Tá bem. Estamos mais ou menos divididos. Mas a questão é a seguinte. Caso a decisão caia na audiência, eu vou pedir encarecidamente que vocês sejam imparciais. É uma avaliação argumentativa. Avalia os argumentos utilizados, as referências utilizadas. A nossa intenção é ser imparcial. Esquece que tem aqui direito. Neste momento da votação, esquece que tem aqui direito. Tá? Uma avaliação argumentativa. No debate normal, nós teríamos um tempo de 15 minutos para a preparação dos debatedores, mas nesse momento, como a moção já foi divulgada e as bancadas já foram definidas, nós já vamos iniciar com os discursos dos oradores. Tá certo? Então, boa sorte a todos. Vamos lá. Ah, não, é o Thiago empolgou para lá. Tem uma tendência, né? Eu esqueci o Idade. acontece. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem confortáveis. Bom, iremos iniciar agora. Meu nome é Natália, eu faço parte do curso de Relações Internacionais. Não sei exatamente o semestre que eu estou, mas enfim, faço parte do curso. Eu estou há vários semestres, né? Eu não posso ter muito tempo para falar, porque eu falo muito. Então, vamos encurtar. A moção vocês já sabem, todos estão cientes. Primeiramente, a mesa convida o senhor Douglas para discursar. Seu tempo é de 7 minutos. É isso. Pode começar agora. Boa tarde a todos, a audiência, mesa de educadora e demais debatedores. Hoje o governo veio aprovar, ou pelo menos juntar todos os esforços para aprovar a seguinte moção. Considerando os 518 anos da história do Brasil, esta casa não se orgulha de ser brasileira. Qual a importância de não se orgulhar de ser brasileiro, ainda mais num contexto como esse, de corrupção, de violação de direitos humanos, de violência generalizada em todos os setores da sociedade brasileira. Uma vez que a gente não se orgulha dessas práticas, dessas más práticas do Brasil, do brasileiro no geral, a gente abre espaço para mudança. Dizer não me orgulho de ser brasileiro nesse momento não é dizer me envergonho de ser brasileiro. Justamente o contrário, é dizer
nós assumimos o problema, existe um problema generalizado em todas as instâncias da sociedade brasileira e, por isso, a gente não se orgulha de ser brasileiro para justamente abrir espaço para a mudança, né? E hoje eu vim trazer 3 pensadores brasileiros para pensar essa questão do não orgulho e pensar principalmente na questão da mudança, da melhora, do progresso. O primeiro deles é o Roberto da Mata, que fez um ensaio muito bem sistemático sobre o jeitinho brasileiro, ou simplesmente só jeitinho. O da Mata, Roberto da Mata, ele escreve que jeitinho brasileiro, ele é transgredir regras, as regras já estabelecidas. E essa transgressão de regras, ela se dá porque o povo brasileiro é um povo criativo, é um povo que pensa na melhora. Agora, essa transgressão ela pode ser positiva, mas na maioria das vezes ela é negativa. E quando ela é positiva? Quando essa criatividade do povo brasileiro faz fluir burocracias que são desnecessárias para aquele contexto histórico vivido no momento. Agora, quando é que o jeitinho brasileiro, e essa é a maior parte das vezes, quando é que ele causa problemas à sociedade brasileira? Quando a gente tem, por exemplo, personalismos em atitudes, principalmente da burocracia, da relação privado-privado, da relação privado-pública, onde há uma pessoalidade no que tange à impessoalidade. O comportamento deveria ser impessoal e ali a gente tem um jeitinho para os amigos, para os camaradas, e isso faz travar o Brasil em todas as instâncias, E por isso, esta casa, para mudar essa prática, para abrir caminho para a mudança, esta casa hoje não se orgulha de ser brasileiro. Bom, no segundo pensador, para a gente pensar esse contexto de mudança, pensar esse não orgulho, que está muito longe, de novo, retomo, insisto, está muito longe de vergonha, né? Um outro pensador é o Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu sobre um homem cordial. Bom, a cordialidade do brasileiro, ela repousa na pele, ela está na epiderme. Depois dessa cordialidade, o que a gente tem? A gente tem um sentimentalismo exacerbado, a gente tem relações de poder onde clama, onde o que é valorizado é justamente o que está no coração, o que está ligado aqui. E quando esse coração ele é magoado, quando alguém fere na sua pessoalidade, aí você vê a pior faceta do brasileiro e que a gente vê essa faceta, por exemplo, na violência doméstica que acontece todos os dias, hora a hora, na sociedade brasileira. É homem espancando mulher, é mulher espancando filho, é homem espancando as suas crianças. E isso porque a gente está no contexto doméstico, mas pode generalizar. A gente tem, por exemplo, numa briga de trânsito, pessoas que se matam. Você tem, por exemplo, é uma história recente brasileira. Você tem, por exemplo, lá, quando os caminhoneiros entram em greve, os postos de gasolina, a gasolina fica escassa no Brasil e as pessoas vão atrás, mas elas não vão atrás de gasolina de maneira sensata. Elas brigam por gasolina, brigam por algo que é escasso. A gente vê essa cordialidade na sua pior faceta. E é por isso, assumindo esse problema, tendo responsabilidade de olhar para esse problema de frente e falar, bom, isso é um problema. Esta casa não se orgulha de ser brasileiro hoje. Vamos pensar em 518 anos para o futuro de mudança, de melhora, de progresso. O terceiro pensador para pensar esse contexto de mudança, esse não orgulho do Brasil, é o Nelson Rodrigues, que escreveu sobre o complexo de vira-lata. Nelson Rodrigues é um escritor e um dramaturgo brasileiro muito conhecido e tão bem conhecido quanto o Nelson Rodrigues é o complexo de vira-lata, que é olhar para fora e, quando olha para fora, sentir um narcisismo às avessas, sentir uma baixa autoestima. E por que a gente, brasileiro, sente essa baixa autoestima? Porque o Brasil é caótico. O Brasil, em todas as instâncias, de novo, é um caos social generalizado. A gente vê isso, esse caos na universidade, a gente vê esse caos em casa, a gente vê esse caos no trânsito, a gente vê esse caos, inclusive conosco mesmos. A gente olha para fora, mesmo no futebol,
mesmo no futebol, onde nós nos orgulhávamos no passado. Mesmo lá, a gente olha para uma Alemanha e fica submisso à Alemanha. Isso no futebol, para algo que a gente tem orgulho. Então, de novo, meus caros, complexo de vira-lata, cordialidade e o jeitinho brasileiro, esses são 3 elementos que nos ajudam a entender o porquê não orgulhar dessas práticas, porque todas elas se degeneram para algo pior. Então, encarecidamente, audiência, encarecidamente, mesa discutidora e principalmente, encarecidamente, oposição, vamos tentar passar essa moção e vamos assumir o problema de frente, porque esse problema não dá para ser ignorado. A gente está com um elefante em si nessa sala e não estamos olhando para ele. Vamos olhar para o elefante e vamos tentar melhorar o Brasil, vamos tentar galgar progresso e não vamos repetir esses 518 anos de pura falta de orgulho quando a gente pensa em Brasil. Então, finalizo aqui a minha fala e finalizo aqui a fala do governo. Muito obrigado. A mesa convida o primeiro membro da oposição. Você tem mais folha? Eu desejo uma boa tarde a todos os que estão aqui presentes. Cumprimento todos os estudantes aqui presentes, a mesa educadora, os nobres companheiros de oposição e de luta e de defesa dos interesses nacionais e do orgulho do país. E cumprimento o governo. E digo que lá no fundo do coração de vocês, do coração verde e amarelo, do coração que pulsa pelo Brasil, lá no fundo deve haver uma gota de sangue brasileiro. Eu começo dizendo que não pode haver orgulho sem amor. E o que é o amor se não entender, aceitar, ajudar a pessoa amada a superar os seus problemas? O que é o amor? O que é o orgulho? Sem amor e sem orgulho não se pode construir um país, não se pode deixar um Brasil melhor para os brasileirinhos e brasileirinhas que virão amanhã. Temos que ter orgulho do nosso país. E eu me orgulho do meu país quando eu vejo que fomos uma colônia de exploração e que em cerca de 40 anos de exploração do ciclo do ouro de Minas Gerais, Portugal levou mais ouro do que os espanhóis levaram em cerca de 400 anos de exploração espanhola nas Américas. Em Minas Gerais existe uma cidade chamada Diamantina, que quando se andava pelas ruas, chutava-se uma pedra, e essa pedra era diamante. E o que os portugueses fizeram? Levaram tudo que eles puderam levar, eles levaram. Pau-brasil, recursos minerais, a dignidade do nosso povo, mas mesmo assim, depois de termos sido tão explorados e tão vilipendiados pelos portugueses e por potências estrangeiras indiretamente, nós hoje figuramos entre as 20 potências, as 20 maiores economias do planeta. E hoje, o Brasil é um filho que superou o seu pai, Portugal. Eu me orgulho quando vejo que a nossa integridade territorial continua intacta, ao contrário do que aconteceu com vários outros países da América Latina. Me orgulho quando vejo que fomos um país que deu o direito de voto às nossas mulheres, às nossas queridas mulheres, as mães do nosso país. Me orgulho quando vejo que demos o direito de voto às mulheres, mesmo antes do que vários países europeus, como a Suíça, por exemplo. Me orgulho quando vejo como garantimos direitos aos nossos trabalhadores, como os poucos países do mundo chegaram a fazer com a CLT de Getúlio. Me orgulho quando vejo da capacidade empreendedora do nosso país, segundo uma pesquisa do IBQP, que é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produção, que é o braço de um instituto estrangeiro muito respeitado, que o brasileiro hoje
é um dos povos mais empreendedores que existem e mais empreendedor do que diversos povos e países desenvolvidos. Me orgulho quando vejo a Dona Maria, o seu João, a Dona Lourdes, o seu Eli. Me orgulho quando vejo essas pessoas simples, sofridas, que mesmo arcando com a maior carga tributária do planeta, consegue ter tempo para ser feliz, consegue ter tempo para sonhar, consegue ter tempo para progredir e para investir. Eu me orgulho do meu povo, que é trabalhador e que, apesar das dificuldades, consegue sempre fazer uma boa limonada com os poucos limões que tem. Me orgulho quando vejo que o nosso país, com a Constituição Federal de 88, garantiu direitos e garantias maravilhosas que poucos países no mundo chegaram a fazer. Me orgulho da maneira como estamos superando os nossos episódios que não foram tão bonitos na nossa história. Obviamente, nós não podemos nos orgulhar de tudo que aconteceu. E eu não peço que vocês tenham orgulho de tudo, porque há episódios que nós não podemos nos orgulhar. Mas sempre que possível, nós temos que ver os bons exemplos, temos que ver os bons acontecimentos, tal como países desenvolvidos fazem, como os Estados Unidos fazem muito bem, de glorificar a sua história, de ver a sua história com orgulho e ver o seu coração batendo. Isso é muito importante e é algo que nós temos que fazer. Eu vejo, eu sinto, o meu coração brasileiro palpita quando eu vejo o governo deste grande país, desta grande república, levantar uma moção como essa, estar defendendo uma moção como essa. Isso é muito preocupante e eu fico triste. Meu coração brasileiro fica triste quando eu vejo o complexo de vira-lata de Nelson Rodrigues presente de maneira tão forte dentro desse governo. O complexo de vira-lata de Nelson Rodrigues é nós darmos valor ao que vem de fora, é nós não termos orgulho da nossa história, é nós nos desvalorizarmos, afinal nós somos brasileiros e tudo o que vem de fora é bom, por que eu vou ter orgulho de ser brasileiro? Não é? Este é o pensamento deste governo que aí está, e isso me preocupa. E é por isso que eu venho nesta tribuna, me dirijo a todos os brasileiros e brasileiras aqui presentes e conclamo a oposição para deixar de lado o seu ego, para deixar de lado o complexo de vira-lata de Nelson Rodrigues, e conclamo a oposição e todos os brasileiros a termos orgulho da nossa história e de sermos quem somos apesar das dificuldades e dos problemas, e darmos as mãos e nos unirmos, porque eu tenho um sonho, e este sonho é ver um país unido em prol da construção de um país mais justo, mais digno, mais solidário para os brasileirinhos e brasileirinhas de amanhã. Conclamo a oposição, conclamo o governo para que dê as mãos com a oposição e abandone esta moção antinacionalista e caminhemos juntos para a construção de um país melhor, mais orgulhoso e com mais amor. Muito obrigado. Essa casa convoca o segundo membro do primeiro governo a se pronunciar. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um prazer debater com grandes oradores que nós temos aqui na oposição. É um prazer ter a atenção de cada um de vocês, especialmente na nossa querida banca educadora. Eu primeiro inicio com um grande conceito, conhecido como conivência. Ser patriota no Brasil hoje é ser conivente. É ser cúmplice de um passado escravista, corrupto e desrespeituoso com o seu próprio país, com seu próprio povo. É isso que fazem com o país. No Brasil, vamos voltar, no Brasil, tudo que foi república fez parte da Cosa Nostra. Todos os bens públicos do Brasil fez parte de apenas um grupo
político ou qualquer outro tipo de interesse privado sempre tomou posse da res pública numa justificativa falsa de garantidor das leis, de garantidor do nosso Estado de Direito. Hoje, eu não me orgulho de ser brasileiro, mas amanhã eu quero sim me orgulhar. É por isso que eu entro com Kant, um filósofo alemão do século XVIII, que nos diz que tudo que não puder contar como fez, não faça. É nesse sentido que na carta de apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 12, afirma que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É nesse sentido de que nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos, mas nem tudo te convém. A sua liberdade, nesse sentido, é de certa forma restringida, no sentido de evitar que você tome atitudes que não orgulhe o seu povo, que prejudique a sua trajetória, que manche ou que crie vergonhas para si mesmo. E é por isso que agora eu entro com Abraham Hillel, um profeta e sábio, um grande sábio judeu, onde ele afirma através de 3 perguntas que estruturam o nosso motivo de não se orgulhar do Brasil. Se eu não for por mim, que serei eu? Se não for só por mim, quem o será? E se não agora, quando? Que serei eu? Está no sentido da proatividade, da sua vontade de iniciativa de tomar uma atitude. No Brasil, nas nossas ações políticas, nunca foi possível uma atitude particular provida de seu próprio interesse. Sempre foi determinado através de um partido, através de alguma coligação, através de algum grupo político que determinava a própria ideologia. Se não, agora quando? É quando nós vemos em tempos históricos o Brasil não aproveitou as oportunidades que ele tinha para poder defender os seus interesses e para poder desenvolver um orgulho. O Brasil em 2016, após essas grandes manifestações, foi uma grande alegria cívica ao Brasil. No entanto, as mesmas agendas ainda persistem hoje, nas manifestações que nós ouvimos hoje. Nada mudou, o Brasil não sabe aproveitar momentos de orgulho nacional, tendo em vista que as suas proatividades são limitadas a um partido político. E é por isso então que eu entro com Boris Fausto em afirmar que, em seu livro História do Brasil, diz que durante todas as crises institucionais do país, sempre este grupo político tomava o poder enquanto o povo assistia imbecilizado. Exemplos. Na proclamação da República, o Brasil, através de um marechal Deodoro da Fonseca, que tinha os interesses próprios do próprio império, proclama uma nova república. Um militar que garantiu simplesmente uma transição de interesses da monarquia à república. Outro exemplo, no Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, ele, através de uma falsa justificativa de impedir as ameaças comunistas, Vargas, através de um plano que ele mesmo criou, justifica as suas intervenções no poder. Em 1964, os militares tomam o poder na mesma justificativa de Getúlio Vargas de impedir as ameaças comunistas. Nós trazemos uma retirada de João Goulart, um presidente democraticamente eleito que, com o apoio do povo, perde o poder em prol de uma justificativa falsa de estabelecer uma nova ordem ao país. E na redemocratização, com o primeiro presidente José Sarney, que entra numa nova democracia, tendo em vista que José Sarney é considerado o filhote da ditadura, que nada mais era do que um reprodutor dos interesses militares, uma vez que fazia parte dos interesses militares durante o regime. E é nesse sentido que o brasileiro não precisa esperar que na política ele consiga certas necessidades. É preciso ter um orgulho próprio, para um caminho próprio, para poder alcançar o orgulho nacional. E eu deixo com vocês aqui uma grande mensagem de Elisa Lucinda, uma poeta, uma escritora brasileira, que nos afirma através de um poema o grande respeito, a grande necessidade de respeito que o brasileiro precisa passar a adquirir em seu coração. Elisa Lucinda afirma que, por quantas vezes o nosso orgulho será posto à prova? Por quantas provas terá ele que passar? É certo que momentos difíceis existem para garantir
um aprimoramento do interessado, mas não é certo que, em certas medidas, impeçam que seu orgulho seja desenvolvido. Até mesmo habeas corpus preventivo, recurso do qual nenhum outro Estado existe, aqui no Brasil só garante os interesses do próprio acusado. Se mexeram então com o povo brasileiro de uma velha e surrada história, mais honestos nós devemos ficar. Desde Cabral, mesmo sendo os honestos, desde Cabral, aqui todo mundo rouba. Mas nós não devemos nos impedir. É preciso que haja um reconhecimento próprio para que não impeça que os nossos irmãos, nossos amigos e nossos familiares desenvolvam um próprio reconhecimento de orgulho. Mas eles dirão também, desde o primeiro homem que chegou de Portugal, é corrupto. E nós diremos novamente, nós não admitimos, nossa esperança é imortal. Eu sei que não dá para mudar o nosso começo, mas dá para mudar o nosso final. Não se orgulhando dessa história atual, mas reescrevendo-a e acreditando que a nossa nação é sim imortal. Muito obrigado. É isso aí. O segundo membro da primeira posição, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao governo que está aqui,